Revelado, o surpreendente encontro que transformou um milionário através de um simples biscoito. Miguel era um homem simples que desde pequeno sonhava em abrir sua própria padaria. Em sua pequena cidade do interior, o aroma dos pães quentes e dos biscoitos caseiros se tornará um testemunho de sua dedicação. A padaria, com suas paredes desgastadas e uma vitrine recheada de delícias, logo se transformou no coração pulsante da comunidade. O riso e as histórias compartilhadas pelos vizinhos atravessavam as janelas, enquanto as receitas da família passavam de geração em geração, como uma herança doce e valiosa. Clara, sua mulher amorosa, sempre esteve ao seu lado, apoiando-o em cada decisão. Juntos, eles formavam uma equipe perfeita, ela organizava os pedidos e cuidava do lugar, enquanto Miguel se dedicava à arte de fazer biscoitos. Lucas, seu filho, adorava ajudar o pai, misturando a massa e desenhando rótulos coloridos. A felicidade deles era visível em cada sorriso trocado, mas por trás da alegria, Miguel lutava com um dilema angustiante: expandir seu negócio ou permanecer fiel às suas raízes. Certa manhã ensolarada, tudo mudou. Alexandre, um homem de negócios milionário, entrou na padaria, sua expressão perdida refletindo a solidão que sentia. Ele queria um refúgio do estresse da cidade grande, mas encontrou algo mais: um biscoito quentinho que o transportou de volta à infância. A cada mordida, ele lembrava-se da avó assando na cozinha, e aquele sabor trouxe à tona um laço inesperado com Miguel. O sorriso sincero do padeiro tocou seu coração, e assim começou uma amizade improvável. Nos dias seguintes, Alexandre tornou-se um cliente habitual. Conversas animadas surgiam enquanto Miguel servia suas delícias. No entanto, Alexandre viu uma oportunidade de ajudar o padeiro a expandir seu negócio. Com promessas de novas plataformas e mercados, Miguel hesitou, temendo a perda da tradição e da essência que tornava seus produtos únicos. A pressão aumentou quando sua família começou a questionar suas intenções. Preocupados, sentiram que a fama poderia desvirtuá-lo. A comunidade, em resposta, organizou uma feira para apoiar a padaria de Miguel. Mas boatos sobre a confiança dele começaram a circular, criando uma nuvem de desconfiança. O coração de Miguel estava angustiado. Ele se sentia entre dois mundos, dividido entre o sonho de crescimento e os laços que sempre valorizou. Devo abrir mão da amizade de Alexandre para proteger minha família? Questionou a si mesmo. Nesse momento de incerteza, ele lembrou-se de seu avô. As lições de humildade e amor pelas pessoas ressoavam em seu coração. O que realmente importa? Pensou, enquanto as memórias o envolviam. O dia da feira se aproximava, e a pressão o consumia. O que ele faria? Era hora de tomar uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de toda a comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com um alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto ele entrava na padaria e sentia o calor dos fornos e o aroma familiar, a plateia da feira o aguardava ansiosamente. Miguel sentiu um turbilhão de emoções. Sua escolha não afetaria apenas sua padaria, mas toda a comunidade. E com uma determinação que pulsava em seu peito, ele se preparou para compartilhar sua verdade. A sala estava cheia. Miguel sabia que esse era um momento decisivo. O que ele escolheria? A feira estava repleta de rostos familiares e sorrisos esperançosos. A música suave ecoava ao fundo, enquanto mesas de madeira eram ornamentadas com flores coloridas e cestos cheios de produtos locais. Mas para Miguel, o barulho e a alegria ao redor pareciam distantes. Seu coração batia acelerado. As palmas de suas mãos estavam úmidas. Clara, sempre atenta, notou a expressão preocupada do marido. Ela se aproximou, segurando o braço dele com firmeza. Amor, você não está sozinho nessa. A comunidade está aqui para te apoiar, disse ela, seus olhos cheios de amor e encorajamento. Miguel respirou fundo. Era hora de se pronunciar. Ele subiu ao pequeno palco improvisado, os olhos dos presentes fixos nele, uma mistura de expectativa e curiosidade. O cheiro dos biscoitos assando ainda dançava no ar, como um impulso caloroso no estômago. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíam. Um nó se formou em sua garganta. Começou, mas a insegurança quase o fez recuar. Ele olhou para Lucas, que estava na primeira fila, com um sorriso esperançoso estampado no rosto. Eu sou apenas um simples padeiro. As palavras não eram só de Miguel.
Elas ecoavam as experiências da comunidade inteira. Pessoas que, assim como ele, lutavam todos os dias por seus sonhos, mantendo a tradição viva. Ele lembrou-se dos velhos tempos, quando as portas do mundo pareciam abertas, e cada biscoito saído do forno era um pedaço de amor. Estou dividido entre seguir meu coração e dar um passo para o desconhecido, continuou, o olhar firme. Mas ao mesmo tempo, meu coração é grande o suficiente para compreender que isso não envolve apenas a minha história. Isso envolve cada um de vocês. O murmúrio na multidão cresceu, e Miguel sentiu a energia da comunidade pulsar. Aquela padaria era um ponto de união, e seus produtos eram mais do que apenas comida. Eram memórias, amor, um elo. Toda essa pressão, as dúvidas, elas me deixaram confuso. Mas olhando para todos vocês, vejo que o verdadeiro crescimento não está apenas em expandir as paredes da nossa padaria, mas em construir ainda mais laços. É sobre manter viva essa essência que nos une. Miguel fez uma pausa para olhar diretamente nos olhos da plateia. Então, eu decidi, não irei abrir mão da nossa tradição. Quero explorar novas oportunidades, mas mantendo o amor e a humildade que sempre nos guiaram. Juntos vamos expandir, mas de um jeito que ainda preserve nossa identidade. As palmas começaram a se intensificar, seguidas de gritos de incentivo. Miguel sentiu uma onda de alívio e empolgação. Ele se deixou levar pela energia da plateia, pela força do coletivo que sempre acreditou. Clara ficou ali, ao lado do filho, aplaudindo com lágrimas de felicidade nos olhos. Enquanto a alegria da plateia ecoava na feira, Alexandre observava do canto, um sorriso se formando em seus lábios. A amizade que construíra com Miguel havia ultrapassado expectativas. Ele entendeu que o que tornava a padaria única não era apenas o sabor, mas a história que cada biscoito carregava. Miguel sentiu que uma nova fase estava apenas começando. Apesar de ter tomado uma decisão, ainda havia desafios pela frente. Como unir a tradição às novas ideias de Alexandre e não desapontar aqueles que sempre estiveram ao seu lado? Com uma sensação renovada de esperança, ele olhou para o céu, sentindo que toda a comunidade estava ali, empurrando para o futuro. Mas o que viria a seguir? Como seria a transição entre o velho e o novo? A pergunta ecoava na sua mente enquanto um novo desafio se desenhava no horizonte, cheio de incertezas e promessas. Miguel desceu do palco, o brilho nos olhos e um sorriso largo no rosto. A energia da feira ainda pulsava ao seu redor, e ele mal podia conter a felicidade que emanava de seu coração. Clara correu até ele, lançando-se em seus braços. "Você foi incrível!" exclamou, os olhos brilhando de orgulho. Para ela, aquele era o início de algo especial. Ainda emocionado, Miguel avistou Alexandre, que se aproximava com um ar curioso. "E então, meu amigo? O que vem a seguir?" perguntou Alexandre, sabendo que a jornada apenas começava. Miguel olhou ao redor, observando a multidão animada e cheia de esperanças. "Precisamos pensar em maneiras de inovar, mas mais importante, não podemos perder nossa essência." Enquanto conversavam, Lucas se aproximou, a ansiedade visível em seu olhar. "Pai, o que você vai fazer agora? Você vai fazer os biscoitos diferentes? Vai mudar tudo?" A preocupação na voz do filho fez o coração de Miguel apertar um pouco. "Não, filho. A tradição é nosso alicerce. Vamos juntos fazer isso acontecer, mas sem deixar de lado o que nos faz únicos. Vamos incluir novas ideias, mas sempre respeitando o que já construímos." Naquela mesma tarde, a família se reuniu na padaria. As mesas estavam abarrotadas de ingredientes. Farinha fresquinha, açúcar, ovos e especiarias de dar água na boca. Eles conversaram sobre como incorporar novas receitas, sabores e até mesmo opções sem glúten, sempre mantendo o que havia feito aqueles biscoitos especiais até ali. A risada de Clara e as sugestões criativas de Lucas começaram a fluir, e Miguel percebeu que a padaria poderia se transformar sem perder a essência. Que tal um biscoito de chocolate com notas de laranja? Ou um com cocô e maracujá? Sugeriu Lucas com os olhinhos brilhando de empolgação. Sim, é isso. Um pouco do novo com a tradição. Cada receita uma história, confirmou Miguel. Conforme a noite caiu, a família continuou a trabalhar, a cozinha da padaria se iluminando com um calor especial. O aroma dos biscoitos recém-assados começou a preencher o ar, trazendo nostalgia e novidade ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo em que essa nova fase se iniciava, Miguel não conseguia afastar a sensação inquietante em seu peito. Ao final da noite, enquanto limpavam a cozinha, Miguel recebeu uma mensagem inesperada. Era um convite de um renomado chefe que admirava seu trabalho, alguém famoso por suas criações inovadoras. O coração de Miguel disparou. Essa poderia ser a oportunidade que estava esperando. E se eu pudesse levar nossos biscoitos para um público ainda maior?
pensou. Clara notou a mudança em seu semblante. O que foi, amor? Ela perguntou, preocupada. Miguel mostrou o celular, e o sorriso dela desapareceu, dando espaço a uma expressão de incerteza. Isso pode ser uma chance incrível, mas ele hesitou, pensando nas noites que passaram juntos, apenas entre eles, criando aqueles doces encantados. Haverá pressão, Miguel, e você pode se afastar do que é mais importante. Clara o alertou. E se não conseguisse dar conta de agradar a todos? E se aquele convite fosse o início de uma jornada que o afastasse de sua verdadeira paixão? Miguel se viu em um dilema. A oportunidade era tentadora, mas será que valeria o risco de perder o que já tinha? Ele olhou para o rosto de Clara e Lucas que o observavam com ansiedade. O coração apertou mais uma vez. Eu preciso decidir, mas e se eu falhar? Nesse momento, Miguel sentiu que uma escolha importante estava diante dele, uma decisão que definiria não apenas seu futuro, mas o futuro da padaria e de sua família. Com a dúvida martelando em sua mente, ele respirou fundo e olhou pela janela da padaria. O céu estava cheio de estrelas, um lembrete de que cada novo caminho traz suas emoções. Mas qual deles escolheria? E o que a comunidade diria? A balança pendia, e Miguel sabia que a resposta estava mais perto do que imaginava. Miguel ficou em silêncio por um momento, com o olhar perdido na imensidão do céu da noite. As estrelas brilhavam como pequenas promessas. O convite do chefe famoso era um símbolo de tudo que ele sempre sonhou, mas ao mesmo tempo, sua mente fervilhava de preocupações. O que significaria se distanciar da padaria que era o coração de sua família? A cozinha, agora deserta, ainda carregava o cheiro adocicado dos biscoitos assados. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios ao relembrar das risadas de Clara e Lucas, como a música de fundo que sempre trazia conforto. Mas isso também lhe trouxe à cabeça outra ideia. E se ele não só inovasse, mas trouxesse todos da sua família junto nessa jornada? Na manhã seguinte, Miguel decidiu que precisaria esclarecer suas ideias. Reuniu todos na padaria e pegou um pedaço de papel e caneta. Ainda não decidi se aceitarei o convite, começou, mas gostaria de ouvir o que vocês pensam. Vamos escrever novas receitas e também discutir o que realmente importa para nós. Clara e Lucas ouviram atentamente. Pai, acho que deveríamos manter a essência e buscar novos horizontes ao mesmo tempo, sugeriu Lucas, como se acabasse de ter uma ideia brilhante. Clara assentiu intrigada. E se fizéssemos um concurso de novos sabores, e quem ganhar participa do evento com você? Isso poderia ser uma maneira de envolver toda a comunidade, propôs Clara, ansiosa por ver a possibilidade de união. Miguel sentiu um calor no peito. Juntos, estavam se consolidando como uma equipe. A ideia daquele concurso encheu-o de entusiasmo e esperança. Ele percebeu que não precisava enfrentar essa decisão só. Vamos fazer isso. Um concurso de receita de biscoito. Cada participação, cada sabor, é um pedaço de nossa história que estamos prontos para compartilhar. Nos dias seguintes, a padaria se transformou em um ponto de encontro. As pessoas da vizinhança começaram a chegar, animadas para participar do concurso. Basta olhar para os rostos sorridentes e ouvir risadas ecoando na loja. Miguel sentia um renascimento ali. Conforme as receitas começaram a fluir, ele via olhos famintos de curiosidade e expectativa, tanto na família quanto na comunidade. O conceito de um biscoito que une começou a surgir. Eram sabores tradicionais combinados com experimentos únicos, como o biscoito de goiabada e queijo coalho de Dona Marlene, que fez todo mundo sorrir. A padaria virou o coração pulsante da cidade. As novas criações não só mantinham a essência do que Miguel sempre fizera, mas também avançavam em direção ao futuro. O que parecia uma simples ideia estava tomando forma, expandindo a conexão entre eles e a comunidade. Ainda assim, nas noites em que Miguel se sentava sozinho na cozinha, lançando olhares para o celular que ainda não havia respondido, a pressão não desapareceu. Um nódulo persistente de dúvida voltou. Ele se perguntava se tudo isso seria suficiente para atender às expectativas do chefe famoso. O que aconteceria se não aceitasse a proposta? E se falhasse no concurso? Seria esta sua grande oportunidade ou uma chance desperdiçada? Miguel olhou para o céu novamente. As estrelas pareciam lhe fazer perguntas, e o sussurro do vento trazia consigo suas incertezas. No fundo, ele sabia que a resposta não estava apenas no futuro, mas na jornada que estava construindo com sua família e sua comunidade. Assim que o dia do concurso se aproximou, Miguel sentiu a pressão aumentar. As vozes da cidade ressoavam ao redor dele, mas ele também sentia uma força interna, uma determinação que crescia. Ao encarar um novo dia, ele se viu em um ponto crucial, prestes a decisões que moldariam seu destino.
Ainda há tempo, pensou para si mesmo. Talvez a resposta que eu preciso esteja mais perto do que imagino. E ao visualizar a movimentação da padaria, suas dúvidas começaram a se dissipar. Mas a grande pergunta ainda pairava no ar. Miguel aceitaria a oferta do chefe e arriscaria perder o que mais amava? A resposta se aproximava rapidamente, mas aquela dela poderia definir não apenas seu destino, mas também o destino de todos ao seu redor. Miguel acordou com o sol filtrando a luz pela janela, injetando um novo ânimo em seu coração. A semana do concurso tinha finalmente chegado. Enquanto ele se arrumava, uma onda de expectativa crescia dentro dele. A cozinha estava quase em festa. O cheiro de manteiga derretendo e açúcar se misturava ao perfume da esperança que pairava no ar. O dia começou como uma receita que Miguel havia seguido à risca. Ingredientes de amor, dedicação e um toque de ousadia. Clara e Lucas ajudavam na arrumação da padaria, enquanto a comunidade se preparava para o grande dia. Ele percorreu a sala, cumprimentando todos com sorrisos e palavras de incentivo. A energia contagiante fazia o coração de Miguel pulsar mais rápido. A cada visita à padaria, ele se lembrava de sua infância. Os risos da família, o amor em cada receita, o calor de um lar que nunca poderia ser esquecido. Mas agora aquele lar estava se expandindo, como um bolo folhado que crescia no forno. Os moradores do bairro tinham trazido suas melhores receitas, transformando a padaria em um mosaico vibrante de sabores, cores e aromas. Não posso acreditar que já estamos aqui, exclamou Clara, olhando para a mesa cheia de biscoitos dispostos com cuidado. Olhe quantas pessoas vieram apoiar a gente. Miguel admirou a cena. Olhos brilhantes de expectativa, mulheres e homens conversando animadamente sobre suas receitas, e crianças correndo em busca de um pedaço de açúcar. Era um verdadeiro banquete para a alma, e ele se sentia parte de algo maior. O relógio marcava exatamente 3 da tarde quando o júri começou a chegar. Miguel conhecia um deles. Raquel, a respeitada food critic, estava sentada na primeira fila. Seu coração vacilou ao pensar que, em breve, ela provaria o que os outros já haviam encantado. Ele queria que ela sentisse a emoção que ele e sua família tinham colocado em cada receita. Mas ele também sentia a pressão subir como fermento na massa. O concurso começou, e enquanto as receitas eram apresentadas, a padaria se encheu de murmúrios e sussurros. Cada sabor explorado parecia contar uma história, e Miguel se deixou levar pela atmosfera envolvente. As ideias de Clara e Lucas misturavam tradição e inovação como um doce equilibrado, e isso o deixava emocionado. A cada biscoito que passava pelo júri, Miguel percebia uma troca mais intensa com a comunidade. As risadas e os olhares de carinho entre os participantes traziam à tona uma verdade maior. O que importava não era só o que ele estava fazendo por si mesmo, mas pelo que construíam juntos. Era a conexão, a partilha, um laço invisível que unia todos eles. Quando chegou a sua vez de apresentar, o coração de Miguel disparou. Ele respirou fundo e olhou para Clara e Lucas, que estavam ao seu lado, sorrindo e acenando para dar força. Essa receita é um tributo à tradição da nossa família, mas também uma explosão de novos sabores, ele disse, olhando para o júri. Espero que cada um de vocês sinta o que nós sentimos ao fazer. O clamor da plateia era palpável. Ao experimentar os biscoitos, eles sorriram e murmuraram. Parecia que o tempo tinha parado. Quando as provas acabaram, o clima estava pesado de expectativa. Todos esperavam ansiosos. Mas antes que o juiz chegasse à decisão, Miguel sentiu seu celular vibrar no bolso. Ao olhar, o texto da famosa chefe aparecia. Na próxima semana, posso passar na padaria? Tenho algo importante a discutir. Miguel mal conseguiu desapegar dos sentimentos aflorados ao ler a mensagem. O que isso significava para ele? Seria sua chance de brilhar ou o convite que o afastaria do que tanto amava? Com o estômago revirado, ele olhou para Clara e Lucas novamente. Seria possível que aquele simples biscoito não apenas unisse a comunidade, mas também mudasse sua vida para sempre? A resposta estava mais perto do que pensava, mas a escolha seria mais difícil do que imagina. O baixo murmúrio da plateia se tornava cada vez mais distante, enquanto sua mente assobiava entre o sonho e a realidade. Miguel tomou uma decisão, mas os ecos do futuro ameaçavam sua clareza. O que ele escolheria? E afinal, o que realmente importava quando se tratava de seguir seu coração? Miguel sentiu um frio na barriga, uma mistura de empolgação e medo. O júri ainda estava deliberando, mas suas ideias estavam flutuando em sua mente como o aroma dos biscoitos ainda quentes. A mensagem da chefe era uma luz na escuridão de suas incertezas. O que ela queria discutir? O que poderia vir dessa conversa?
A vontade de se agarrar a essa chance estava se misturando com a necessidade de preservar o que havia construído na padaria ao lado de sua família e da comunidade. Miguel, tudo bem? Você tá pálido, perguntou Clara com a preocupação em seu olhar. Ele respirou fundo, tentando reprimir a tempestade de emoções. Só estou pensando no que vem a seguir, respondeu, tentando colocar um sorriso no rosto. Mas a verdade era diferente. A ideia da chefe batendo na sua porta trazia tudo à tona. O sonho de abrir um local maior, a possibilidade de expandir as receitas da família, mas também o medo de perder o aconchego do lar que haviam criado juntos. Então, a buzina de um carro cortou seus pensamentos. Era o momento decisivo do concurso. Miguel estava tão imerso em seus dilemas que quase não ouviu o apresentador subir ao palco. A plateia se silenciou com a expectativa no ar. Sendo assim, começou o apresentador: temos o grande prazer de anunciar o vencedor do nosso concurso de receitas caseiras. A sua voz ecoava pelo ambiente, trazendo todos os olhares para ele. Miguel sentiu o coração acelerar e por um momento, o mundo à sua volta desapareceu. Ele se lembrou de cada vez que sua mãe assou biscoitos na cozinha, dos dias de chuva em que as críticas eram silenciosas, mas o amor falava mais alto. Tudo isso reforçou a importância daquela competição, não apenas como um prêmio, mas como um reconhecimento do que a padaria significava para todos. E o prêmio vai para a doce tradição da padaria dos sonhos. O nome pareceu ressoar por toda a padaria, um eco de celebração que fez Miguel sentir um misto de alegria e realização. As palmas encheram o ar, e os sorrisos iluminaram os rostos de Clara, Lucas e da comunidade. Era um momento mágico onde todos tinham um papel. Eles não eram apenas participantes, eram parte de algo que unia a todos. Miguel não conseguiu resistir e começou a chorar. Ele não eram só lágrimas de felicidade, mas também de alívio e gratidão. Eles haviam feito isso juntos, e a vitória era de todos. A euforia estava generalizada, mas logo uma pergunta queixou-se em seu peito. E o que fazer a respeito da proposta da chefe? Ele precisava de tempo para pensar sobre isso. Enquanto as comemorações se desenrolavam, ele percebeu que poderia ter as duas coisas: a acolhida da padaria e a chance de um novo caminho. Mas justo essa ideia foi interrompida pela atmosfera de celebração. Foram necessários vários brindes e gestos calorosos para que ele conseguisse relaxar. Ele dançou com Clara e Lucas, riu junto à comunidade e se permitiu sentir o sabor da vitória. Contudo, no fundo de sua mente, a mensagem da chefe continuava ecoando. O que aquilo significava para o futuro dele e da padaria? Enquanto olhava para aqueles rostos que amava, uma certeza se formou em seu coração. Qualquer que fosse a escolha, ele tinha que fazê-la com a verdade e a honestidade que sempre guiou o trabalho que realizava. No fundo, uma escolha estava se fazendo evidente. Mas, antes que Miguel pudesse contemplar essa nova diretriz, Clara se aproximou com um olhar ansioso. Miguel, você não vai acreditar no que está acontecendo. A chefe está aqui na porta. O impacto daquelas palavras paralisou Miguel. Ele não sabia se estava pronto, mas havia chegado o momento de decidir. O que ele realmente queria? A resposta estava prestes a se revelar, e a incerteza do que viria a seguir encheu o ar com a mesma intensidade de um novo sabor aguardando para ser provado. Miguel sentiu as pernas tremendo enquanto os rostos ao seu redor se iluminavam de curiosidade. A atmosfera estava carregada de expectativa. Ele olhou para Clara, que sorria animadamente, mas também parecia apreensiva. Era a chefe que ele tanto admirava, alguém de quem ele sempre sonhou receber conselhos e compartilhar experiências. Respirando fundo, ele se dirigiu à porta, tentando ignorar a agitação em seu interior. Ao abri-la, a figura que se destacou diante dele era impactante e ao mesmo tempo inconfundível, a chefe Marcela, com seu sorriso acolhedor, mas determinado. A energia dela parecia contagiante e, inegavelmente, ele se sentiu atraído por aquela força. Parabéns pela vitória, disse ela, seus olhos brilhando de entusiasmo. Miguel sentiu uma onda de orgulho e, ao mesmo tempo, uma pontada de nervosismo. Obrigada. É um sonho realizado. Na verdade, ele gaguejou, buscando palavras que parecessem à altura do momento. A chefe, no entanto, parecia perceber sua hesitação e fez um gesto com a mão, indicando que estava ali pela oportunidade de diálogo. Você tem um talento incrível, Miguel. A forma como você cuida de cada receita, de cada cliente, é especial. Mas eu não estou apenas aqui para parabenizá-lo. Quero discutir uma ideia que pode ser maravilhosa para o seu futuro, disse Marcela, enquanto entrava na padaria. Ela observava o ambiente com um ar de respeito, seus olhos varrendo cada detalhe. O coração de Miguel disparou.
Era verdade, a oferta da chefe estava diante dele como um doce invasor capaz de trazer mudanças. Mas com mudanças vêm os medos e todos os riscos que o acompanhavam. Eu gostaria de te convidar para trabalhar junto comigo em um novo projeto, ela continuou, sentando-se em uma das mesas, como se estivesse em casa. Pense em algo que resgate a essência do que você já faz, misturando isso com influências mais contemporâneas. Há um imenso potencial na forma como as pessoas se conectam através da comida, e você pode ser a ponte, explicou ela. A paixão em sua voz iluminando a sala. Miguel mordeu o lábio, lutando com a regra de que não se pode ter tudo. A padaria dos sonhos com seu cheiro de canela e amor, e a possibilidade de um futuro vibrante e repleto de experiências que ele nunca imaginou. O que uma escolha como essa significaria para Clara, para Lucas e para todos que trabalharam junto com ele? Eu não sei se posso deixar tudo isso para trás, ele disse, a sinceridade pesando em sua voz. Aqui, eu construí algo do zero. Família, comunidade, isso é muito para mim. Marcela assentiu, compreendendo suas palavras enquanto seu olhar se tornava mais sério. Eu não espero que você decida imediatamente. Mas o que ficou claro para mim é que você tem uma chama, Miguel. Uma chama que pode brilhar ainda mais forte. Pode ser uma nova oportunidade de unir suas raízes aos seus sonhos. Aquelas palavras ressoaram dentro de Miguel, como um chamado para algo maior. Mas seu coração ainda batia forte e marcado pela dúvida. Ele sabia que toda escolha traz consequências. Se você se sentir pronto, quero que pense nessa proposta. Podemos começar um pequeno projeto piloto, só para testar as águas. E se não for o que você quer, tudo bem. Não quero que você perca sua essência, ela completou, dando a ele um sorriso encorajador. Miguel piscou algumas vezes, tentando processar tudo. Era uma chance, mas o que realmente significava para ele? Ele olhou para a comunidade que esperava por ele, pessoas que nunca abandonaram seus lados e que sempre o apoiaram. O tumulto interno aumentava enquanto ele lutava com suas emoções. Clara se aproximou. E aí, Miguel? O que você decidiu? As palavras dela flutuavam no ar, carregadas de uma expectativa sufocante. Miguel olhou para a chefe e então para Clara, sentindo que sua vida estava em uma encruzilhada. Um novo caminho estava diante dele, pronto para ser explorado, mas a escolha que faria poderia mudar tudo, para sempre. O que ele diria? E nesse instante a realidade bateu à porta. Ele tinha que decidir. O coração de Miguel parecia um tambor ensaiando para uma grande apresentação. A palavra sim ecoava em sua mente, entrelaçada com seus medos e anseios. Ele olhou para Clara, que aguardava sua resposta com olhos brilhantes de expectativa. Aquele momento era mais do que uma resposta, era a definição de um futuro. Clara, Miguel hesitou. Ele queria acertar, decidir entre a segurança do que já conhecia e a promessa de algo novo. Estava sintonizado nesse emaranhado de emoções, dividido entre a padaria que construíra e o convite de Marcela, como se os dois mundos estivessem em combate. Miguel, Clara interrompeu, com uma leveza na voz que acalmava suas inquietações. Esta é uma chance única. Eu conheço você. E sei que viver apenas para sobreviver não era sua intenção. Uma onda de gratidão tomou conta dele. Clara sempre foi seu porto seguro, uma amiga que compreendia suas aspirações. Sua mente viajou para os dias difíceis que enfrentaram juntos na padaria, desde os primeiros desafios até as vitórias do dia a dia. A verdade é que você merece mais. Tudo que você conquistou aqui é resultado do seu esforço e dedicação. E se isso lhe trouxer novas experiências, uma nova visão, então, eu torcerei por você, não importa o que decidir. A sinceridade de Clara ressoou forte. O mundo é grande, Miguel. Às vezes, precisamos sair da nossa bolha. As palavras dela foram como um copo de água fresca em meio a um deserto. Miguel se lembrava das palavras de Marcela sobre unir raízes e sonhos, e agora, via a sintonia entre esses pensamentos. Fuja do ordinário, e o extraordinário será sua porta de entrada, pensou. Você está certo, disse ele, sentindo-se mais seguro. Eu quero explorar, quero crescer. Vou aceitar o convite da chefe. Um misto de alívio e excitação tomou conta de Miguel. Mas antes que pudesse terminar a frase, o som de palmas se espalhou pela padaria, arrebatando-o. Ele olhou ao redor. Os colegas de trabalho que sempre estiveram ao seu lado agora o olhavam com expressões de apoio. Lucas, seu parceiro na cozinha, ergueu um copo em sua direção. Vá em frente, amigo. Você tem talento e merece essa chance, gritou Lucas com um sorriso largo que iluminou o ambiente. Miguel sorriu, seu peito inchado de emoção. Mas logo a incerteza tomou conta novamente. O que isso significaria para sua padaria? A ansiedade começou a se misturar com a esperança.
criando uma mistura pesada em seu coração. Durante os dias que se seguiram, Miguel passou a se preparar. Reuniões com Marcela, testes de receitas e reuniões de brainstorming eram intensos. Ele se sentia na crista da onda, mas a cada novo dia, a nostalgia da padaria o abraçava, gerando uma pressão na mente. Não era apenas um também. Era uma parte de si que não queria deixar para trás. Ao final de uma semana cheia de trabalho e descobertas, Miguel recebeu um telefonema de Marcela. Tem algo que eu preciso te contar. É sobre o projeto. Seu tom grave imediatamente acendeu um alerta em Miguel. O que mais poderia estar em jogo? Enquanto ele aguardava a ligação se desenrolar, uma nuvem de apreensão envolvia seu pensamento. Ele tinha a sensação de que o próximo passo não seria apenas outro desafio, mas até onde ele estaria disposto a ir por seus sonhos? É melhor sentar, Marcela disse, sua voz tornando-se aliada da incerteza. A frase o deixou em alerta. O que Marcela tinha para revelar que mudaria o curso de tudo? Miguel sentiu o estômago revirar. A voz de Marcela trazia um peso que ele não conseguia ignorar. Era como se cada palavra estivesse embutida com uma revelação que poderia mudar não apenas sua trajetória profissional, mas talvez até sua vida pessoal. Eu não sei como te dizer isso, mas encontramos um investidor que quer fazer parte do nosso projeto. Ele está interessado em transformar a ideia em algo maior, mas há uma condição, Marcela continuou, sua voz tremendo levemente. Uma condição? Miguel repetiu, um arrepio percorrendo sua espinha. Cada vez mais ele se sentia como um explorador em um território desconhecido, e as ondas de ansiedade a cada nova fala de Marcela lhe aferiam mais e mais pressão. A condição, Miguel, é que você se mude para São Paulo e trabalhe exclusivamente no projeto. Ele quer você sem envolvido. Você vai ter que sacrificar a padaria por um tempo, talvez até para sempre, a chefe disse, pausando para sentir a reação dele. A luz que antes brilhava dentro dele começou a se apagar. Miguel pensou em tudo. O cheiro do pão assando, as risadas compartilhadas com Clara e Lucas, as brigas e as reconciliações no trabalho, e a sensação do apoio da comunidade que ele tanto amava. Eu preciso de um tempo para pensar, Marcela, ele conseguiu dizer, a voz quase saindo como um sussurro. O medo e a esperança se entrelaçavam dentro de seu peito de maneira sufocante. Enquanto a ligação se desfez, Miguel encontrou-se parado, a mente girando. Ele olhou pela janela da padaria e viu o movimento da rua. As crianças brincando, os velhinhos jogando dominó sob a sombra da figueira. Tudo que ele conhecia estava ali. Sem saber o que fazer, decidiu que precisava de um tempo para si. Caminhou até o parque próximo, onde costumava visitar nas horas de folga. A simplicidade do lugar, com suas árvores frondosas e o som dos pássaros, era o que ele precisava agora. Miguel respirou fundo, sentindo o ar fresco entrar em seus pulmões. O que ele deveria escolher? O que seria do seu coração? Ele queria crescer, claro, mas não assim. O medo de deixar tudo para trás se agigantava em sua mente. O que aconteceria com a padaria? O que aconteceria com Clara e Lucas? Enquanto seus pensamentos se alinhavam à confusão, um grupo de pessoas começou a se reunir ao redor de um quiosque próximo. Curioso, Miguel se aproximou. Para sua surpresa, uma pequena feira de comida estava sendo montada, e um homem idoso, com um sorriso largo e um enorme chapéu de palha, estava vendendo biscoitos feitos à mão. Miguel, venha experimentar. Feitos com amor e a receita da minha avó. O homem exclamou, oferecendo um biscoito. O coração de Miguel disparou ao lembrar-se de sua própria infância, quando ajudava sua mãe a assar biscoitos. Ele mordeu o biscoito e uma onda de nostalgia o envolveu, como se aquele momento estivesse trazendo de volta uma parte de si. De repente, algo dentro dele mudou. Seria essa a resposta que buscava? Naquelas pequenas delícias, havia uma lição sobre simplicidade, sobre raízes. Ele olhou para o homem que sorria e, pela primeira vez desde a conversa com Marcela, sentiu esperança misturada com coragem. Talvez seja a hora de decidir o que realmente importa, murmurou para si mesmo. Mas antes que pudesse pensar mais a fundo, um telefonema inesperado chamou sua atenção. Era Clara. Miguel, onde você está? Preciso falar com você. É urgente. O que poderia ser tão importante? Ele balançou a cabeça, sua determinação se reafirmando, mas até onde suas escolhas o levariam? Miguel retornou à padaria com um turbilhão de sentimentos. O cheiro familiar dos biscoitos assando o envolveu, como um abraço aconchegante. Mas sua mente ainda girava com as palavras de Marcela, o convite tentador que poderia mudar tudo. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, mas qual delas seria a certa? Clara o esperava na cozinha, nervosa. Ela olhou em seus olhos e soube que algo estava diferente. Onde você estava, Miguel? Eu fui te procurar. Tenho algo importante para contar.
Miguel respirou fundo, sentindo que também precisava se abrir sobre sua conversa com a chefe. Eu recebi uma proposta clara, da chefe Marcela, começou ele. O olhar dela imediatamente se iluminou, mas logo uma sombra de preocupação tomou conta. Miguel continuou. Ela quer que eu me mude para São Paulo e trabalhe exclusivamente em um novo projeto. Mas isso significaria deixar a padaria, deixar vocês. As lágrimas começaram a encher os olhos de Clara. Miguel, eu sei o quanto essa padaria significa para você. E para nós. Mas você precisa considerar essa oportunidade. É uma chance de brilhar. No entanto, onde isso nos coloca? É isso que eu não sei, respondeu Miguel, sentindo o nó na garganta se apertar. Eu não consigo imaginar viver longe daqui, longe do que construímos juntos, da comunidade que depende de nós. E se eu aceitar e falhar? E se eu perder tudo que amo pelos sonhos de alguém que nem sou eu? Clara se aproximou segurando as mãos dele. Miguel, você sempre quis mais. E talvez, seguindo seu sonho, você possa encontrar uma forma de trazer esse mais para cá, para a nossa padaria. Apenas lembre-se, você não está sozinho. Nós estamos com você. As palavras dela trouxeram um misto de esperança e medo. Miguel lançou um olhar à cozinha ao seu redor. Lembrou-se de cada risada, de cada lágrima. Aquela padaria era mais que um negócio. Era o coração de sua família e de sua comunidade. E se esse coração começasse a pulsar em outro lugar? Talvez o que eu precise fazer seja encontrar um equilíbrio, disse ele, olhando para Clara. Posso ir a São Paulo por um tempo, mas quero que isso sirva para fortalecer nossa padaria. Quero que essa nova experiência reverbere aqui, onde tudo começou. Clara sorriu, enxugando as lágrimas. Isso soa perfeito, Miguel. Nós podemos fazer isso juntos. Você pode ser o nosso ponteiro do norte, conectando o nosso mundo ao novo. Miguel sentiu um calor se espalhar pelo peito. Ele tinha uma escolha pela frente, mas agora havia uma missão. Se ele aceitasse a proposta, faria isso com a intenção de trazer as lições aprendidas de volta, para melhorar o lar que ele tanto amava. Na manhã seguinte, Miguel voltou a ligar para Marcela. O coração batia forte em seu peito. Chefe, eu decidi. Quero aceitar o convite, mas com uma condição. Preciso visitar São Paulo e voltar, trazendo tudo de novo para minha padaria e minha comunidade. A outra ponta ficou em silêncio por um instante, mas logo a resposta de Marcela foi calorosa. Miguel, isso é fantástico. Estou animada para trabalharmos juntos e ao mesmo tempo respeitará suas raízes. Temos muito a expandir. Aquela confirmação acendeu um novo brilho no olhar de Miguel. Ele sentia que estava partindo para algo grandioso, e isso não significava deixar tudo para trás, mas sim unificar suas verdades, suas paixões e seus sonhos. O dia seguinte trouxe um movimento na padaria que não se via há anos. Clara, Lucas e Miguel se reuniram para planejar o futuro. O concurso de receitas estava apenas começando, e a energia no ar era contagiante. A cada ideia discutida, um novo espírito de comunidade surgia, como se a própria padaria estivesse reconhecendo um novo renascimento. E quando a primeira expedição de sabores da nova linha chegou ao forno, o cheiro se espalhou pela cidade, trazendo com ele lembranças do passado unidas a promessas do futuro. A comunidade envolvia-os em apoio e a celebração dançava no ar. Miguel sabia que os desafios viriam, mas também sabia que o amor que enraizou a padaria sempre estaria presente, independente de onde escolhesse arriscar os próximos passos. Ele estava mais forte e mais determinado a fazer a diferença, não apenas em sua vida, mas na vida de todos ao seu redor. O futuro agora parecia cada vez mais claro. Enquanto o aroma dos biscoitos preenchia o ar, Miguel deu um sorriso largo. Ele não estava apenas criando receitas, ele estava moldando algo incrível que transcenderia notas de sabor e se tornaria parte da história coletiva. E sobretudo, o amor, esse amor que sempre o guiou, nunca seria esquecido. E assim, com o coração cheio e os olhos brilhando, Miguel tomou a decisão mais importante de sua vida: mudar sem perder a essência. Agora, é sua vez de fazer parte dessa jornada. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo conteúdos incríveis. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.